Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h17. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, ontem o governo federal anunciou a extinção do PIS/PASEP e também a liberação do saque de até R$ 1.045 do FGTS, tentando aí aumentar um pouco mais a liquidez. Como é que você viu essas medidas do governo, Fausto? Então, Glauco, aparentemente o governo retoma uma posição que ele já vinha fazendo desde o começo da crise, né? E que por muita pressão da sociedade ele se mexeu. Ele começa a olhar e buscar recursos que já estão vinculados normalmente à conta do trabalhador para tentar liberar algum tipo de recurso, que é o caso do fundo do PIS. Esse fundo do PIS é um fundo que foi extinto, na verdade as contas, né, elas foram extintas, esse tipo de mecanismo, na Constituição de 88, ficaram um conjunto de trabalhadores que não retiraram essa cota, e agora ele faz dois movimentos, ele pega essa cota e coloca para dentro das contas do FGTS, para quem tem, e dá um prazo para, se essas pessoas não recolherem, né, não pegarem esse recurso, ele vai para o Tesouro Nacional. Para você ter uma ideia do que significa esse fundo, Glauco, ele significa alguma coisa perto de 23 bilhões. Né? Então, essas cotas do PIS, elas passam, então, teoricamente, para esse FGTS. Se essas contas não forem sacadas, esse recurso vai para o Tesouro. Ou seja, são dois movimentos ali que a gente olha com bastante atenção. Um deles é porque o prazo para saque pode ser até 5 anos, mas esse saque, historicamente, a gente já sabe que não foi feito por vários motivos, talvez o próprio dono dessa conta sequer esteja vivo. Então a gente tem ali um movimento que a gente precisa olhar com bastante atenção, porque de certo modo é algo que o governo já pretendia fazer já há algum tempo, ele já tinha encaminhado uma PEC para o Congresso Nacional para a extinção desses fundos, e a gente deixa algumas perguntas, né, porque esse fundo do PIS poderia muito bem ir para o FAT e não para o Tesouro, caso ele não fosse sacado, e contribuir para a continuidade do pagamento aí, do seguro-desemprego. Mas o governo, mais uma vez, ele não indica uma criação de recurso novo, e ele vai buscando novos recursos velhos do próprio trabalhador, para tentar pagar a conta que ele está se ampliando agora. Então, de novo, uma visão que não rompe a visão fiscalista e que nos preocupa um pouco, né? Porque a gente vai vendo que, aparentemente, o governo está acabando, está diminuindo o seu arsenal e está voltando a acreditar que caminhos tradicionais vão levar à superação dessa crise. Porque ele faz isso e, ao mesmo tempo, uma outra coisa que ele faz, essa medida provisória, na medida provisória 946, é a possibilidade de liberar um salário mínimo das contas do FGTS, para quem tem esse recurso. Bem, o conjunto da população, a princípio, vai achar bom, e não é ruim você poder liberar recursos que você tem na sua conta. A questão, de novo, é que esse já é um dinheiro que já é do trabalhador. O que ele está fazendo é simplesmente dando acesso, e é um acesso só em junho, né? Não é um acesso agora, ou seja, é um acesso só daqui 2 meses, para que você acesse um salário mínimo da sua conta do FGTS. O que a gente está vendo, e aí sim com mais preocupação em relação ao FGTS, é que pouco a pouco já um conjunto de mudanças vem acontecendo no fundo, e você vai, de certo modo, cada vez mais descapitalizando esse fundo, e ele é um fundo importante, porque é pelo FGTS que você financia a construção da casa própria, e é pelo FGTS que você financia boa parte do investimento em saneamento básico no Brasil, e ele vai ficando, cada vez, para cada nova medida que o governo estabelece do FGTS, você descapitaliza um pouco mais esse fundo. O que a gente tem indicado já há algum tempo é que o governo precisa parar de tirar recursos de liberar recursos do próprio trabalhador e começar a colocar recursos novos na economia. Né? Ele precisa assumir, de fato,
que a economia, neste momento de crise, precisa que o Estado aporte recursos dele. Esses recursos precisam chegar ao conjunto dos trabalhadores e, neste processo, você vai tentando superar a crise. Acreditar que a gente vai superar a crise com mais do mesmo é, no mínimo, um tanto quanto ingênuo nesse momento. Agora, tem esse aspecto que você abordou que é importante, né, Fausto? Porque as pessoas às vezes não têm o conhecimento da importância do FGTS, justamente nesse aspecto de financiamento de programas de habitação, de saneamento, de infraestrutura. O governo Temer já tinha feito esse mecanismo de liberação de saque para tentar animar a economia, aumentar a liquidez. O governo Bolsonaro também já tinha feito isso e agora uma nova tentativa. Isso também acaba comprometendo no futuro, né? Não só agora na pandemia, mas depois o Brasil vai ter menos possibilidade de justamente utilizar o Estado como indutor do desenvolvimento da própria retomada do crescimento econômico. Então, eu acho que esse é um debate que nós vamos ter que travar, em especial nesse momento aí de retomada, de saída da crise. A gente ainda não tem muita certeza quando vai se dar, né? Se vai se dar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, do que a gente está vendo, inclusive, China e Europa. Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil historicamente é o problema de poupança, né? Você não tem poupança privada, então para você poder impulsionar investimentos. E, em função disso, você historicamente no Brasil constituiu grandes fundos, ou seja, são as grandes poupanças públicas, e essas poupanças públicas, organizadas a partir de uma visão da demanda da sociedade, elas efetuam e possibilitam grandes volumes de investimento. Então, a gente viu isso desde a criação do FGTS, mas depois da criação do FAT, quer dizer, você vai constituindo grandes fundos públicos que dão capacidade para o Estado fazer os investimentos necessários e, em grande medida, melhorar a vida da população e impulsionar a economia. Esse governo, em especial o ministro da Economia, ele não acredita muito na ideia de fundo público. A ideia dele é que as pessoas deveriam ter os fundos privados e os fundos privados que deveriam movimentar a economia. Bem, muito bem, vamos olhar um pouquinho o que ele está chamando de fundo privado. Um dos motivos pelo qual eles defendem a reforma da Previdência, e eles dizem que a Previdência no Brasil ela é muito boa, é porque as pessoas não fazem a sua poupança. Em momento algum, de fato, eles debatem o tamanho da renda das pessoas reais para que elas conseguissem ter poupanças privadas. Então, quando você vai desconstruindo os fundos públicos, o que está por trás é uma busca de você desconstruir um conjunto de direitos sociais para que as pessoas comecem a guardar recursos e criar o tal fundo privado. 2 problemas aí no meio. A gente está agora com uma queda gigantesca da Bolsa. Se as pessoas tivessem efetivamente seus fundos privados e as pessoas que têm a sua poupança privada, provavelmente uma parte estaria em Bolsa, e a gente vê a derrubada que isso significou agora nessa crise, por exemplo. Esse é o primeiro problema. O segundo é que a maior parte dos brasileiros sequer tem condições de fazer essa poupança, eles tanto defendem. A criação dos fundos públicos e a organização dos fundos públicos foi uma forma que o Brasil encontrou para impulsionar o seu desenvolvimento e o seu investimento em áreas importantes. E é disso que a gente vai vendo cada vez mais um processo de desconstrução para a busca de um outro modelo. A crise deu uma paralisada nessa discussão, mas medidas como essa vão indicando o quanto o governo, de fato, não acredita que é importante a manutenção dos grandes fundos públicos e que o caminho que eles querem é um caminho da iniciativa privada direta, e que, de fato, a gente já há algum tempo aqui no país tem demonstrado que isso não dá certo. Um dos grandes problemas que nós tivemos nos anos 70, inclusive vinculados à dívida externa, tem a ver com isso, porque quando você não tem fundos públicos para poder financiar, você acaba buscando os fundos internacionais. Isso é um grande risco, a gente tem que olhar com bastante atenção como é que esse recurso, inclusive do fundo do PIS, vai ser apropriado mais para frente, porque ele também não diz claramente nessa medida provisória como é que esse fundo vai ser utilizado, e a gente vai olhando cada vez mais um momento aqui, um momento ali, esses fundos vão sendo desorganizados e vão sendo eliminados ou vão sendo muito diminuídos. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Até amanhã, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.